Fala galera, mais uma vez nós aqui para mais um Resenha com Eurico, de número 6. Essa de hoje é especial, não podia ser diferente. Vamos falar sobre Vasco e Flamengo, sobre esse confronto que eu já tive o prazer de estar lá dentro nos bastidores desse jogo por diversas vezes. E eu vou trazer aqui para vocês alguns dados, alguns números desse confronto que são muito interessantes e que demonstram que o único presidente do Vasco vencedor nesse confronto foi, por um acaso, Eurico Miranda. Os números do Eurico são bastante relevantes em relação a esse confronto. Ele não só engrandeceu esse confronto, não só jogou para cima toda essa rivalidade, como ele tem números muito positivos. Eu vou usar aqui uma colinha que eu tenho. Os confrontos do Vasco até 1982, que foi quando começou o primeiro mandato do Calçada, o Vasco teve 83 vitórias e o Flamengo 92 vitórias. Quando o Calçada subiu, em 1982, 83 no caso, né, final de 82, início de 83, para o seu primeiro mandato de 3 anos, e aí ele teve 3 vitórias do Vasco contra 4 derrotas contra o Flamengo. Aí, Calçada chama Eurico se junta ao Calçada e começa um período entre 1986 até 2000. Nesse período, o Vasco já passa a ser mais vencedor do que derrotado. O Vasco tem 26 vitórias contra 25 derrotas contra o nosso rival. Após esse período, o Eurico tem o seu primeiro mandato como presidente do Vasco. É um período entre 2001 e junho de 2008. Nesse período, o Eurico tem 13 vitórias contra o Flamengo, 13 vitórias do Vasco contra 12 vitórias do nosso rival. Após a saída do Eurico, em 2008, assume aí o primeiro candidato do MUV, o primeiro grande nome do MUV, que lutou durante anos para assumir o Vasco, assume esse primeiro candidato, que passa por 6 anos no Vasco e tem números péssimos, um dos piores. Tem 3 vitórias do Vasco contra 10 derrotas do Flamengo, criando ainda mais um distanciamento entre as vitórias do Vasco em relação às derrotas ao Flamengo. Após esse período, volta novamente o Eurico para mais um período de 3 anos e, mais uma vez, ele obtém mais vitórias que derrota. Tem 6 vitórias contra 4 derrotas contra o nosso rival. Após isso, assume o Campelo com incríveis 0 vitórias contra o nosso rival e 5 derrotas. Depois, temos aí o Salgado, num período em que ele tem apenas 2 vitórias contra 8 derrotas. Se vocês quiserem, para usar outros dados, só vou usar o Eurico como presidente, ou só vou usar o Eurico em toda a história, ou só vou usar Calçada com o Eurico, qualquer desses dados vão dar o Eurico vitorioso sobre o Flamengo. Se você for somar todos os jogos em que o Eurico foi dirigente do Vasco, ou como vice-presidente de futebol, ou como vice-presidente do clube, ou como presidente do clube, ele tem 45 vitórias contra o Flamengo, contra 41 derrotas. Se você pegar só o Eurico, presidente do clube, ele tem 19 vitórias contra 16 derrotas. E se você for juntar todos os candidatos do MUV, e aí você botaria Dinamite, Campelo, Salgado, todos no mesmo jogo, você teria incríveis números de 5 vitórias contra 18 derrotas. É assustador como essa gente conduziu o Vasco nesse confronto. E é mais ainda assustador como o Eurico conseguiu ser tão vitorioso nesse confronto. Esse papo é mais para dar esses dados, eles vão estar aí do meu lado do vídeo, eu vou postar um quadro para vocês analisarem, para vocês fazerem a análise de vocês, para vocês tentarem fazer de tudo para encontrar um caminho do Eurico não ser mais vitorioso do que derrotado nesse confronto. Fica aí a minha saudade de tanta energia que ele carregava nessa semana de jogo, era tão importante para ele e como ele fez com que o Vasco realmente fosse vitorioso contra o Flamengo, o que justifica toda os gritos contra ele que a torcida do Flamengo grita até hoje. Essa é a maior homenagem que um dirigente pode receber, que é a sua torcida rival gritar o seu nome, mesmo após a sua morte, mesmo 5 anos após a sua morte. Então fica aí a reflexão e espero que a próxima gestão do Pedrinho, que começou já, teve um jogo só contra o Flamengo e um empate, que ela consiga fazer o que o Eurico fez e que nenhum outro conseguiu fazer o Vasco ser mais vitorioso do que derrotado contra o nosso rival.
Vou abrir aí as perguntas no Stories. Se vocês quiserem ver esse vídeo, também está no YouTube, no nosso canal do YouTube, que o link está lá nos destaques. Até amanhã e que amanhã a gente tenha uma grande vitória e comece mais uma gestão de um novo presidente com vitórias sobre o nosso rival. Saudações vascaínas e até amanhã após o jogo.